Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu, Regivan, estou aqui mais uma vez para contar histórias inspiradoras para você, né? E nesse dia agora, depois de todas as histórias que eu já contei, cheguei num personagem, vamos dizer assim, muito importante, que é registrado no Antigo Testamento, que é a história de Davi. Davi era um rapazinho, o mais novo da casa de Jessé, né? E que apacentava ovelhas, né? Cuidava do rebanho, protegia o rebanho, sabia dedilhar a harpa, né? E por questões, né, de que o rei Saul, né, permitira Deus o abandonar, o seu espírito se afastar dele devido às suas desobediências, né? Deus pediu que Samuel fosse à casa de Jessé e lá ele pudesse então, né, ungir Davi rei. E foi isso que aconteceu. A gente sabe que depois disso Davi foi convidado, né, para tocar harpa perante o rei, porque vinha sobre ele um espírito mau, etc. Toda vez que Davi tocava, ele se tranquilizava. E que também Davi um dia foi, né, porque ele ia e voltava da casa de Saul, então nesse inteiro de tempo ele estava na casa de seu pai, e o seu pai pediu para que ele levasse algumas coisas lá onde estava a concentração da guerra, e pudesse então, né, dizer ao seu pai, depois de ter, né, ido lá ao campo de batalha, dizer como estava indo a guerra, como estavam os seus filhos. E quando Davi vai a este lugar, ele encontra, né, um incircunciso, como ele assim diz, né, o filisteu chamado Golias, né, que estava afrontando o Deus de Israel, e ele não gostou nada disso e disse que ele lutaria contra este gigante. E todo mundo sabe que no embate Davi venceu, né, Davi venceu o Golias. Davi depois, né, começou a ir à frente, né, diante de muitas batalhas e vencer, o que despertou ciúmes em Saul, embora Saul já soubesse que Samuel já tinha dito que Deus levantaria um outro segundo o coração de Deus, né, para ser rei. Mesmo assim ele não se dava por vencido e convencido. Outrora também a Bíblia diz que ele tinha medo de Davi, tipo, se caso Davi se tornasse rei, o que ele faria com a família do rei Saul, né? Então ele tinha muitos esses temores. E acontece que todas as vezes que Davi ia e vencia, né, um dia as mulheres disseram que Saul, né, derrotou ali 1000, mas Davi foi 10.000, né? Então, e ele ficou ali um pouco que irado diante de tudo isso. Então o rei Saul começou então a intentar contra a vida de Davi e tentou matá-lo diversas vezes, e Davi fugia, e aconteceu vários episódios na história de Davi. Ele casou com a filha de Saul, porque era uma promessa para aquele que vencesse o Golias, que o nome dela é Mical, e a Mical foi entregue a outro homem por causa que ele ficou furioso. Saul ficou furioso com Davi, e Davi saiu fugitivo, juntou-se com ele 600 homens, e ele estava um dia, né, no deserto, e conheceu Abigail que era a esposa de Nabal, né? Ela ficou viúva porque Nabal era um homem mau, um maligno, e não quis atender o pedido de Davi, e ela foi lá e levou algumas coisas para Davi, o alimento para os seus homens. E aconteceu, né, que no retorno Abigail voltou para sua terra, né, lá para sua moradia, né? Ele Nabal estava dando uma festa, se regozijando, se alegrando, e acontece que no dia seguinte ela conta tudo, e ele ficou muito impactado e morreu imediatamente, né? Depois, se eu não me engano, depois de 10 dias ele veio a morrer, ficou prostrado. E aí o que acontece? Davi segue uma sucessão de eventos, de histórias, né, que acontecem na sua vida, decorrentes, né, do chamado de Deus para ele. Davi se torna rei de Judá, depois Davi se torna rei de todo Israel. Davi sai às batalhas, vence nas batalhas, né? Davi traz a Arca da Aliança para sua terra. Davi pecou, né? Davi pecou porque ele tomou ali, né, como esposa a mulher de Urias, que esse estava ainda com vida, e em campo de batalha que ele era um soldado, e ele foi cúmplice da morte de Urias, e etc. Davi começou a ter filhos, né, filhos de Abigail, filhos também de Batseba, que foi esta mulher pela qual ele foi cúmplice da morte do esposo dela, né? E dentre outras coisas que aconteceram, né, todos os fatos, na casa de Davi houve conspiração dos próprios filhos, ele teve que fugir novamente, foi reintegrado de novo o cargo de rei, etc. Davi morreu em ditosa velhice, né? Ele tinha um desejo no coração, que era construir a casa do Senhor. Ele fez todos os preparativos, juntou todos os materiais necessários, mas Deus disse para ele que ele não poderia ser o construtor da casa de Deus, porque ele era um homem sanguinário, mas que o seu filho Salomão seria este homem. A história de Davi é esplêndida, muito mais do que tudo isso que eu estou falando aqui. Estou falando alguns pontos e de forma resumida, mas o que vale destacar é que embora Davi pecou, embora Davi errou, embora Davi fosse rei, né, ele caiu, ele pecou, e Deus disse que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. O que vale para mim e para você é que a Bíblia não esconde os erros de seus personagens, de seus heróis, das pessoas, né, que são dados como protagonistas na história, como não escondeu o caso de Davi, e nós somos informados do que aconteceu, né? E que mesmo que você diga,
né, que talvez não tenha jeito para você. Se houve jeito para Davi, também há jeito para você. Você pode ser um escolhido de Deus, independentemente das circunstâncias que você está vivendo agora, sendo o menor da sua casa, como Jessé, como Davi era o menor da casa de Jessé. Deus tem um plano para a sua vida e para a minha também. Torne-se um homem segundo o coração de Deus. Isso eu falo não somente para homens, mas também para mulheres. A gente fala homens no sentido figurado, a humanidade, todos. Deus tem um plano para a sua vida e para a minha, por isso coloque-se diante entregue sua vida diante dele, para que ele dirija os seus passos. Vamos orar comigo mais uma vez, querido Deus e amado Pai. O nosso desejo, Pai, é ter um coração igual ao teu. Um coração segundo, um homem segundo o coração de Deus, que tem os propósitos eternos, embora nossas falhas sejam grandes e por muitas vezes falhamos, mas diante de Ti, Pai, confessamos, assim como o dia Davi confessou, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Obrigado por nos escolher. Te pedimos isso não porque merecemos, mas no nosso nome de Jesus. Amém.